Olá, esse é mais um momento, podemos estar estudando a palavra do Senhor. Meu nome é Elias Tibe, sou membro da Igreja Batista Central de Itaguatinga. Vamos estar estudando no Evangelho de Marcos, os capítulos 2, versículos de 13 a 28. Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 28. Peço que os irmãos leiam o texto, ele é um pouco longo, mas nós vamos estar estudando a metodologia que Marcos apresenta para nós. Queridos, nós temos que entender que Jesus sempre foi o foco da atenção das pessoas. Jesus sempre foi observado de várias maneiras, e esse é o ponto que nós vamos estar observando nesse estudo. Então, eu convido você a estar orando, colocando diante de Deus o propósito desse estudo. Vamos orar. Querido Deus, te agradecemos, Pai Santo, por mais essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Queremos aprender, queremos praticar os ensinos da Tua Palavra. Então, portanto, Pai, nos ensine, nos ajude a sermos realmente discípulos do Senhor, pessoas que realmente reconhecem o Senhor como único Deus e que, através da Tua Palavra, o estudo da Tua Palavra, possamos crescer mais e mais. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, como eu iniciei dizendo que nesse texto de Marcos capítulo 2, versículos de 13 a 28, Jesus sempre foi o foco, Jesus sempre foi observado. E dentro dessa observação que as pessoas faziam na pessoa de Jesus, nós vamos observar que acontece 3 perguntas basicamente. Jesus é questionado naquilo que ele está vivendo. Então, o primeiro questionamento, a primeira pergunta que se faz nele é no versículo 16, no versículo 18 e no versículo 24. Se você observar, no versículo 18 diz o seguinte, no versículo 15, achava-se Jesus à mesa na casa de Levi, e estava juntamente com ele os seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. E aí vem a pergunta: por que estes eram uma grande multidão? E no versículo 16 a pergunta: os escribas e os fariseus, vendo-os acompanhado de pecadores e publicanos, perguntam: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus responde, dizendo que não veio a esse mundo mais para estar com as pessoas de bem, vamos dizer assim. Ele veio para curar, ele veio para aquele que estava perdido. Então, essa é a resposta de Jesus. Mas o foco que eu quero destacar nessa pergunta é que havia realmente, atrás da pergunta, interesses para pegar Jesus, no sentido, vamos dizer, de ver qual era a opinião dele, né? No sentido de que, ao observar quem eram as pessoas que estavam com Jesus, qual era o assunto que eles estavam tratando, o ambiente que ele estava, tudo isso, queridos, era porque Jesus estava sendo observado. Aí, veja bem, na minha vida, na sua vida, irmãos, nós também vamos ser observados, nós também vamos ser questionados, nós também vamos ter perguntas a responder, né? Então, esse é o primeiro ensino que eu vejo nesse texto, queridos. Assim como Jesus foi observado muitas vezes por pessoas e colocaram assuntos para saber o que ele estava entendendo daquele assunto, como que ele se portava naquele ambiente. Queridos, eu e você, como cristãos, também somos observados. Eu e você somos questionados muitas vezes no nosso trabalho, escola, onde moramos, no meio da família nós somos questionados, queridos. E veja bem, o modo de falar, o modo de expressar, o modo de se vestir, tudo isso é observado pelas pessoas. Isso aconteceu com Jesus e acontece conosco também.
né? E nós devemos estar sempre pensando e estudando na palavra de Deus o melhor modo, né? Sem agressão, sem realmente partir para um confronto, mas realmente sendo sincero. E assim como Jesus, né? A resposta de Jesus sobre isso, olha, ele está com pecadores, na casa de Levi, com pessoas não influentes. O que Jesus responde? Eu vim para os que estavam doentes, eu vim para esses que precisam de salvação. Praticamente a resposta de Jesus foi essa, né? Então, assim como cobraram de Jesus, vão cobrar de mim e de você, né? Porque quem está perto ou quem está longe de nós, né? Muitas vezes alguns estão bem perto, observando, falando conosco, outros estão distante, só ali observando para ver qual vai ser a nossa atitude em determinado ambiente, em determinado assunto que se coloca, né? Então esse é o primeiro ensino que eu vejo nesse texto de Marcos capítulo 2, versículos de 2 até o versículo 18. Veja bem, queridos, o segundo ensino que eu entendo nesse texto é que assim como questionaram Jesus em alguns assuntos, nós também seremos questionados em alguns assuntos. Por exemplo, Jesus foi questionado em relação a estar andando com os discípulos, com os pecadores, com ambientes estranhos, vamos dizer assim. Jesus foi questionado em relação ao jejum. Isso a gente observa no versículo 16, no versículo 18, até questionado em relação ao dia de sábado, que para os judeus, para os saduceus, para os fariseus, era algo realmente da lei, era algo que realmente eles colocavam como prioridade. Então, pelo menos esses 3 assuntos foram questionados, e Jesus respondeu cada uma deles. Jesus não fugiu da pergunta, Jesus respondeu dentro dos princípios de Deus, dos princípios da lei, né? Então, muitas vezes as pessoas também vão colocar alguns assuntos para mim e para você, querendo resposta bíblica ou resposta nossa, né? Lógico que a nossa resposta sempre vai estar embasada nos princípios da palavra de Deus. Mas, por exemplo, só como citando, algumas pessoas me procuram, ou procuram você, meu irmão, minha irmã, para saber sobre a política. Alguns querem saber a nossa opinião sobre o casamento, né? Alguns querem saber algumas coisas, por exemplo, como que nós lidamos com finanças, né? Então, são vários assuntos que muitas vezes nós vamos ser questionados. Olha, você que lê a Bíblia, você que vai na igreja, como que você está vendo toda essa situação no Brasil, né? E nós temos que ter a resposta. Nós temos que realmente estar pensando biblicamente com os ensinos da palavra de Deus para dar essas respostas. Como eu falei, Jesus foi observado, pessoas questionaram Jesus, e isso acontece conosco também. Dia após dia, nós seremos sempre questionados naquilo que realmente nós cremos. Por que a gente vai na igreja? Por que a gente lê a Bíblia? Né? Por que a gente não faz determinadas coisas? Né? Então, tudo isso, queridos, nós vamos ter que realmente entender que é o modo das pessoas quererem saber alguma coisa da palavra de Deus. E é aí que eu e você temos que aproveitar a oportunidade. É aí que eu e você precisamos responder, mas não precisa ser diretamente com o versículo bíblico, não precisa ser, olha, na Bíblia diz isso. Não, queridos, nós podemos dizer com a nossa vida, com o nosso testemunho. Nós podemos realmente responder com atenção, com amor, com uma palavra sábia, e a sabedoria que nós vamos buscar é a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que vem da palavra de Deus. Então, não tenha medo, não tenha receio, digamos assim, mas o que eu vou responder? Lembra-te, o Espírito Santo habita em nós, e esse Espírito Santo vai nos dar todas as condições para responder, todas as condições para se portar de um modo que realmente apareça os ensinos que nós temos da palavra de Deus, o relacionamento que nós temos com Deus. Então, através da nossa atitude, através das nossas palavras, através do nosso modo de responder essas perguntas, vamos dizer assim, no modo como nós
nos prostramos diante do Senhor buscando resposta, porque nós também buscamos resposta em Deus. Então, à medida que as pessoas observarem, à medida que as pessoas nos perguntarem, querido, nós temos que estar pronto, né? Temos que estar pronto, assim como está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparado para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Queridos, nós temos que estar prontos. E quem vai nos dar essa segurança, quem vai nos dar a certeza das respostas que nós devemos estar dando, é o Espírito Santo. É o nosso conhecimento da palavra de Deus. É o nosso dia a dia de relacionamento com o Senhor. E isso vai nos dar segurança para responder a quase todos os assuntos. E, queridos, se nós passarmos por alguma experiência, eu passo por isso, que muitas vezes as pessoas me perguntam determinadas coisas e no primeiro momento eu não tenho uma resposta. Então, eu vou até Deus, busco resposta, converso com alguns irmãos que têm experiência nessa área e depois eu vou até essa pessoa e falo, lembra aquele assunto que nós conversamos e que eu na época não tinha assim, um posicionamento? Agora eu gostaria de mostrar para você o que eu aprendi com aquela pergunta que você me fez. E aí você expõe o princípio bíblico, aquilo que você aprendeu com o irmão ou na palavra de Deus. Então é um relacionamento interessante, porque você aproveita aquela pergunta, aproveita aquele questionamento que a pessoa fez sobre a sua vida e realmente você está respondendo, vamos dizer assim. Você está se relacionando com a pessoa sem machucar, sem afastar, sem dizer, olha, eu sou melhor, eu tenho a resposta correta e coisas assim. E olha, dentro desse questionamento, dessas perguntas que as pessoas fazem, assim como fizeram com Jesus, é a oportunidade que nós temos de estar próximo da pessoa, de conhecer a pessoa, aquilo que ela realmente, mesmo que ela esteja fora do padrão bíblico, do padrão cristão, é importante que você ouça aquilo que para ela é importante, para ela tem um significado. Queridos, eu já caminhei com pessoas que tinham uma visão política muito interessante, gostava muito de falar de política, e olha, eu não tenho muita habilidade nisso, eu não tenho muito conhecimento, né? Faço tudo que todo brasileiro faz, que é votar, é conhecer os partidos, é ter um posicionamento, mas não é o meu forte. Mas, sabe, essa pessoa falava tanto do partido e do candidato e que os projetos e tal, e eu ouvia. Eu não questionei se era de direita, de esquerda. Eu fiquei ouvindo a pessoa e vendo que ela tinha realmente uma base sobre aquilo. O que eu fiz? Eu fui orar e falar, Senhor, me dê também condições de dialogar sobre esse assunto com essa pessoa, né? Assim como, por exemplo, algumas outras pessoas querem saber o que a Bíblia fala a respeito do casamento. E aí, como eu sou casado, eu procuro ter meu casamento embasado nos princípios da palavra de Deus, então aí a gente conversa com um pouquinho mais de bagagem. Mas eu não fico toda hora dizendo, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo. Não é, né? É realmente saber como responder. E o terceiro ensino que eu entendo que Jesus aproveitou no questionamento foi que as respostas de Jesus, ela esteve sempre próxima de pessoas que questionaram e as pessoas que estavam perto. Por exemplo, os discípulos ali na casa de Levi, eles estavam juntos, tomando aquela refeição. Mas quando foi feito o questionamento, os discípulos ouviram o questionamento e ouviram a resposta de Jesus. Então, a resposta foi para quem perguntou e para quem estava próximo. Veja como é interessante isso, queridos, que a Bíblia apresenta isso no Evangelho de Marcos, capítulo 2, o texto que nós estamos estudando. A resposta de Jesus atingiu quem fez a pergunta e quem estava próximo. Veja só. É a ideia que nós temos que sempre estar irradiando
né, os princípios da palavra de Deus. É a ideia que eu e você, não é que precisamos ter resposta para tudo, não é isso. Mas nós temos que entender que os questionamentos vão ser direcionados para quem fez a pergunta e para quem está próximo. Interessante isso, né? Nós não podemos perder as oportunidades, e Jesus não perdeu as oportunidades. Mesmo que ele estava sendo observado, mesmo que foi questionado, mesmo que as perguntas foram direcionadas sobre assuntos básicos, né? Sobre jejum, sobre o sábado, sobre andar com pecadores, tudo isso, essas perguntas, todas elas, queridos, nós temos que entender que foi para realmente, vamos dizer assim, uma expressão nossa aqui do Brasil, né? Botar Jesus na parede, né? E nós também, muitas vezes, as pessoas vão querer perguntar coisas para ver se nós estamos firmes realmente com os ensinos da palavra de Deus. Então Jesus foi observado, Jesus foi questionado e Jesus aproveitou as oportunidades para realmente ensinar, para realmente responder sem fugir da pergunta. Veja como é interessante isso. E é como o princípio da palavra nos fala, queridos. Nossa resposta tem que ser sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Então tome cuidado. Eu e você, como cristãos, estamos sendo observados. Eu e você, como cristão, estamos sendo realmente pessoas que as pessoas nos procuram porque elas veem, observam em nós alguma coisa diferente. E que seja realmente esse relacionamento com o Senhor é o que desperta nas pessoas. Eu espero que na minha vida, na sua vida, meu irmão, o nosso modo de viver, num relacionamento gostoso com Jesus, que esse seja realmente aquilo que possa despertar nas pessoas a vontade de andar próximo de nós, conhecer o nosso lar, conhecer como nós trabalhamos, como nós nos portamos diante de situações fáceis e até nos momentos difíceis. Você quer ver um assunto que muitas vezes as pessoas querem saber? É em relação à morte. Não sei se você já foi questionado sobre isso, mas as pessoas querem saber, olha, como é que você vê a morte? Como que você está sentindo toda essa situação no Brasil de pessoas morrendo, pessoas doentes, enfim, né? E aí que você tem que mostrar como nós acreditamos nos ensinos da palavra de Deus em relação a esse tema, morte, e como outros também, tá? Então, queridos, mais uma vez eu quero deixar claro, você vai ser questionado, você vai ser observado e você vai ter respostas que vão estar diretamente para as pessoas que nos questionam e você também vai estar respondendo para aqueles que estão em volta, né? Então, hoje, ao ler esse texto de Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 28, nós observamos mais uma etapa na vida de Jesus. Qual foi essa etapa? Os questionamentos. Nós observamos que as pessoas questionaram Jesus com perguntas, né? E nós seremos questionados também, como eu já disse, tá? Então não tenha medo das perguntas, não tenha medo do questionamento. Busque em Deus, confia no Espírito Santo, tenha realmente um relacionamento com o Senhor, estude a palavra do Senhor. E eu quero dar um exemplo que um professor me deu quando estávamos na faculdade. Ele disse o seguinte, que nós cristãos devíamos, na época, tá certo? Já tem um tempinho, lia-se bastante jornal. Então ele deu esse exemplo, que nós temos que estar de um lado com a Bíblia na mão e do outro lado com o jornal, né? A Bíblia de um lado e o jornal de outro. Sabe, irmão, hoje nós teríamos o quê? A Bíblia de um lado e o Google do outro. Porque tudo que a gente vai perguntar, a gente pergunta no Google, né? Nem dicionário mais a gente procura, não é isso? Nos dias de hoje. Mas veja bem, eu achei interessante isso que o meu professor passou. Porque à medida que você lê a Bíblia, e você, no caso, né, naquela época, a gente lia jornais, revistas, né? Você vai se informando da Bíblia e do jornal e da revista. Hoje, pela internet, nós temos muitos, mas muitos assuntos que a gente pode pesquisar. E vale a pena. Tá certo? Vale a pena você ser uma pessoa que tenha conhecimento, né? Isso não quer dizer que você tem que ser doutor no assunto.
Isso não quer dizer que você tem que ter resposta para tudo, mas que realmente você possa desenvolver essa ideia. Lembre-se, irmão, você está sendo observado pela sua família, pelo teu chefe, observado pelo teu professor, pelos colegas da classe. Você está sendo observado de várias maneiras e você vai ser questionado em assuntos diversos, né? Parece ser repetitivo isso, mas quando eu estudei esse texto de Marcos, eu fiquei observando que Jesus foi questionado. E se nós olharmos todos os evangelhos, né, você vai ver que eles são questionados. Os discípulos foram questionados também, né? O apóstolo Paulo foi questionado, foi observado, e todos eles, discípulos, Paulo e tantos outros homens e mulheres na Bíblia, puderam realmente dar um testemunho através da oportunidade que surgiu mediante essas perguntas, mediante toda esta situação. Eu quero concluir, queridos, dando algumas orientações. É lógico que receita nem sempre é bom a gente passar, né? Mas a questão é a seguinte, eu vejo que um ponto crucial para que a gente possa estar tendo a resposta certa e não se preocupar, eu estou sendo observado. Um ponto fundamental é a oração. Esteja em oração, esteja realmente pedindo sabedoria ao Senhor, esteja realmente buscando na palavra de Deus essa sabedoria, né? Esteja realmente aproveitando as oportunidades, vamos dizer assim, para você ser sal, para você ser luz, para você irradiar, né, os ensinos da palavra de Deus. E à medida que você estiver orando, estudando a palavra de Deus, sendo realmente uma testemunha viva do amor do Senhor, você realmente vai estar sendo observado e as pessoas vão admirar o modo como você vive, como eu vivo, né? Não é uma receita tão fácil, porque também eu busco realmente muito entendimento na palavra de Deus quando as pessoas me questionam, né? Por que que você tem esse procedimento no casamento, né? Porque eu aprendi dessa maneira na palavra de Deus e eu quero ser fiel à palavra de Deus dentro do meu casamento. É só um exemplo, né? E lembra, querido, em Mateus capítulo 5, na Bem-aventuranças, a gente observa claramente, Mateus capítulo 5, versículos 10, 11 e 12, diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Bem-aventurado, feliz, né? Quando realmente as pessoas estão nos observando, estão com segundas intenções. Bem-aventurado aqueles que nos perguntam para tentar puxar o nosso tapete, vamos dizer assim, mas bem-aventurado é aquele que confia no Senhor. Somos perseguidos, somos questionados, somos realmente observados com segundas intenções? Sim, queridos, mas nós temos que lembrar que o Deus que está conosco vai estar nos ajudando a tirar todos esses questionamentos, todos esses temores. Então, eu oro a Deus para que o irmão e a irmã possa realmente passar por essas etapas, assim como Jesus passou, sem ofender, sem machucar ninguém. Queridos, eu estou falando isso, eu estou estudando esse texto, mas eu posso dizer para os irmãos que também eu sou questionado. No meio da família, o porquê que eu tenho esse comportamento, muitas vezes, de não usar palavrão, muitas vezes não usar gíria, muitas vezes me questionam por que eu não bebo bebida alcoólica, tá? Então eu tenho resposta para isso, mas eu não fico dizendo, porque a Bíblia diz isso, porque a Bíblia fala assim. Não, eu me procuro mostrar que eu cuido da minha saúde, que isso não faz bem, beber, fumar não faz bem para mim, que eu tenho netos e que eu tenho um neto e então eu quero dar um exemplo para ele. É dessa maneira que a gente vai tratando. E aqueles que querem um pouco mais de uma resposta mais detalhada, a gente chama para a conversa, mostra os textos bíblicos, né? Então vale a pena você realmente olhar para esse texto e observar
os questionamentos que foram feitos de Jesus e também as respostas de Jesus. Vale a pena. Que realmente o irmão possa ter um estudo da palavra de Deus. E nós vamos continuar. Outros irmãos vão estar estudando junto nesse grupo sobre o livro de Marcos. Então eu dou realmente a sugestão que você leia todo o livro e à medida que esses encontros realmente possam estar acontecendo, que você possa se fortalecer e conhecer cada vez mais esse Evangelho de Marcos. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor pelos ensinos que nós tivemos neste texto. Querido Deus, muito obrigado porque assim como Jesus foi observado, questionado, assim como Jesus realmente caminhou com as pessoas e falou com as pessoas, o Senhor tem nos colocado no mundo para realmente viver um relacionamento com o Senhor e que a gente possa ser luz e sal. Então eu peço, Pai Santo, em nome de Jesus, pela vida dos meus irmãos e minhas irmãs que estão conosco nesse estudo, que realmente possam ser luz e sal, possam refletir realmente esse conhecimento da palavra de Deus. E no momento que formos observados, questionados, Pai, que o Senhor nos dê a sabedoria para falar, a sabedoria para ouvir, a sabedoria para estar próximo, Pai Santo, daqueles que estão próximos de nós, mesmo que eles estejam com segundas intenções, com situações para muitas vezes nos questionar, que a gente possa ter uma resposta bíblica, uma resposta de amor, uma resposta realmente que possa dar uma influência na vida das pessoas. Ó Deus, abençoe meus irmãos que estão conosco neste momento, livra-nos do mal, Pai Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Um abraço, fiquem firmes com o Senhor, Deus os abençoe.